Olá, alunos do curso de formação de obreiros, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula do módulo Ética Cristã. Nesta feita, estaremos falando do aborto na ética bíblica. Eu sou seu irmão em Cristo, professor Lucas Ribeiro, e te convido nesta jornada de aprendizado comigo. O conteúdo dessa apresentação se resume a alguns pontos importantes a serem debatidos no nosso ambiente de aprendizado. O aborto segundo as leis brasileiras, métodos e procedimentos abortivos, as consequências do aborto e o aborto no Antigo e também no Novo Testamento. Bem certo é que o aborto é um assunto que está na imprensa, nas mídias sociais e também nas famílias liberais e daquelas de opiniões mais conservadoras. O aborto é uma reflexão que se faz em todos os setores da sociedade. Por isso, se faz necessário que a igreja construa uma reflexão sobretudo bíblica e teológica a respeito do assunto para orientarmos todas as nossas praxes teológicas da igreja cristã. Seguimos com o nosso conteúdo e o primeiro passo é termos uma definição exata do que é o aborto. Então, nós podemos conceituar o aborto como a expulsão provocada ou espontânea do feto antes do sexto mês de gestação. Isto é, antes que o feto possa sobreviver fora do organismo. O segundo ponto é o conceito. Então, nós temos dois conceitos importantes. Primeiro, é o ponto de vista médico e segundo, é o ponto de vista da igreja cristã. Então fica claro que a definição de aborto é a expulsão do feto fora do organismo materno sem que ele possa se manter vivo, né? Então todas as condições, todos os aparatos da dignidade humana dos primeiros meses de vida é oferecido pelo corpo materno, pela vida ultra-interina. Então, perceba que do ponto de vista médico, o aborto é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana, ou quando o feto pese até 500 gramas, ou ainda, segundo alguns, quando o feto mede até 16,5 centímetros. Então esse é o ponto de vista médico. Nós temos agora o ponto de vista da igreja cristã. O aborto provocado é a morte deliberada e direta, independente da forma como venha a ser realizado de um ser humano na fase inicial de sua existência, que vai da concepção ao nascimento. Então, do ponto de vista médico, nós temos uma certa exceção para que se possa realizar o aborto, enquanto que do ponto de vista da Igreja do Senhor Jesus Cristo, não há nenhuma exceção ou nem mesmo nenhuma deliberação para que se faça tal prática. Vamos analisar agora o porquê disso ocorrer. Então, primeiro é importante que nós tenhamos em mente os tipos de abortos que podem ser realizados ou podem acontecer. Primeiro, é o aborto natural. Ocorre quando há uma interrupção espontânea, ou seja, não foi feito nenhum procedimento médico, não foi ingerido nenhuma medicação, chá ou nenhum tipo de substância que possa vir a prejudicar a criança em seu desenvolvimento ainda embrionário, né? Temos também o aborto acidental, que ele não é crime e pode ter por origem várias causas, como traumatismos, queda, ou seja, é um tipo de aborto acidental que ocorre, não é premeditado, não é calculado para que se possa acontecer. O terceiro tipo de aborto é aquele considerado crime perante as autoridades judiciais do país, aquele que é vedado pelo ornamento jurídico, ou seja, ele é previsto na Constituição enquanto um crime praticado quando em exercício, quando ele está sendo executado. O aborto legal ou também permitido pela lei, tá? Pela Constituição brasileira. É o aborto terapêutico
ou necessário, utilizado para salvar a vida da gestante ou impedir riscos iminentes à saúde em razão de gravidez normal. Então, perante a lei, quando nós analisamos na Constituição, há algumas premissas, né, ou algumas deliberações para que o aborto ele possa acontecer. Nesse caso, o terapêutico ou necessário, quando põe em risco a vida da gestante. Então, sendo necessário, optando pela vida da gestante ou mesmo da criança, e aí depende de uma resolução, um parecer médico. Ou então, temos também o aborto eugenésico ou eugênico, que é feito para interromper a gravidez em caso de vida extrauterina inviável. Ou seja, quando a criança ela nasce com alguma má formação, quando a criança pode correr o risco de não desenvolver alguma parte do seu corpo ou mesmo do seu organismo, então é feito este aborto. Agora, existe também o aborto econômico ou aborto miserável, né? Que o aborto miserável ou econômico social praticado por motivos de dificuldades financeiras ou prole numerosa. Algumas pessoas se utilizam do discurso ou da narrativa de que não podem sustentar tal criança porque já tem filhos demais, ou mesmo não tem condições financeiras para que possa manter aquela criança em um mundo onde as condições são tão precárias como no mundo de hoje. No entanto, a orientação cristã que a igreja e você, como obreiro, deve fazer, o aconselhamento é que haja um planejamento familiar e não a justificativa de que não possui condições financeiras para sustentar e então faça-se o aborto. Não, não é assim que somos orientados à luz das Escrituras. O aborto ainda perante a lei brasileira. O Código Penal brasileiro pune o aborto provocado na forma do autoaborto ou com consentimento da gestante, em seu artigo 124. Então perceba que em alguns casos, em sua maioria, o aborto no Brasil ainda é considerado um crime, ele é criminalizado. O aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante no artigo 125. E por último, o aborto praticado com o consentimento da gestante no artigo 126, sendo que o artigo 127 descreve a forma qualificada do mencionado delito. No Brasil, admite-se duas espécies de aborto legal, o terapêutico ou necessário, ou sentimental ou humanitário, como já foi dito aqui no slide anterior. Então, a grande questão que envolve o aborto, a discussão por trás do aborto, na verdade, está inserida onde inicia-se a vida. Né? A partir de qual momento que inicia a vida? Alguns das alas militantes liberais no país vão dizer que a vida começa na última semana, alguns vão dizer na quarta, quinta semana, outros na oitava, na 22ª ou 23ª, e assim não há um consenso exato na sociedade de qual momento exato define o início da vida, sendo, portanto, a vida um conceito relativo, o que a Bíblia não descreve como tal. A Bíblia não dá essa base, a Bíblia não dá subsídio e muito menos fundamentação para tal argumento. Do ponto de vista da bioética, questões relativas ao início da vida são bastante delicadas, uma vez que envolvem diversos valores. Dentre esses valores, aqueles religiosos, morais e jurídicos em todas as sociedades. Então, visto que os valores religiosos, morais e relativos, os valores jurídicos são relativos de um país para o outro, de uma cultura para a outra, podemos perceber que a questão do início da vida será também uma questão relativa
para tais indivíduos. Por causa disso, e com muita dificuldade e falta de consenso, algumas nações fizeram esforços para adotar concepções sobre o embrião e medidas regulatórias sobre seu uso baseado num balanço entre ambições científicas, os valores religiosos, filosóficos, culturais e a perspectiva social. Perceba que aqui há um debate na política pública para que se trate a questão do aborto enquanto uma questão de saúde. Outros tratam como uma questão de liberdade de escolha. No entanto, as escrituras não nos informam e não nos ensina desta maneira, sendo, portanto, necessário uma reflexão bíblica e não apenas moral, religiosa, social, filosófica ou cultural ou mesmo jurídica da questão. É necessário que nós, enquanto obreiros do Senhor Jesus, analisemos a questão do aborto da maneira bíblica, porque se pensamos cosmovisão, ou seja, a nossa visão de mundo a partir de um conceito liberal ou conservador, não pensamos exatamente como um conceito bíblico. Precisamos pensar todas as questões da sociedade à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Então, há um juramento médico feito por Hipócrates, né, que ele diz o seguinte: aplicar os tratamentos para ajudar os doentes conforme minha habilidade e minha capacidade. Jamais usar luz para causar dano ou malefícios. Não dar veneno a ninguém, embora solicitado a assim fazer, nem aconselhar tal procedimento. Da mesma maneira, não aplicar substância abortiva em mulher alguma. Hipócrates está situado numa esfera de ação do tempo por volta do século IV depois de Cristo, onde nós vamos perceber que ele está fazendo um juramento em não aplicar nenhuma substância abortiva em mulher. Então perceba que o contexto ou o conceito de aborto, ele é rejeitado pelas tradições mais antigas de toda uma sociedade, visto que a vida é um presente, é uma dádiva de Deus e, portanto, não pode ser tirada por absolutamente ninguém. Ela deve ser a preservação máxima. Devemos defender a verdade que a vida é absoluta, um presente de Deus e, portanto, é algo sacro, deve ser defendido pelas Escrituras e pelas nossas argumentações, seja no meio familiar, seja na igreja, no púlpito, seja em um ambiente público. Isso deve estar muito bem conceituado em nossas mentes enquanto cristãos. Então, quando nós temos o início da vida, nós precisamos compreender as fases linear em que isso se dá. Primeiro, o zigoto. O zigoto é dividido em duas células, conhecidas como blastômeros, que então se dividem em 4 blastômeros, 8 blastômeros e assim por diante, consequentemente. Tudo é vivo, humano, desde a formação do zigoto, que é humano porque ali possui informação genética necessária e suficiente para construir um corpo de qualquer outro animal. Ou seja, isso significa dizer que o zigoto ele está a se desenvolver, está em um progresso. Só não vem a se tornar um humano completamente formado, entenda que não é humano em potencial, porque a partir do momento que adentra o útero, você já tem um humano em formação. Ele só não se tornará um humano plenamente formado a partir do momento em que a vida for interrompida, e então não há como se desenvolver. Assim, o zigoto humano é a primeira e mais simples forma de apresentação pública de um corpo humano, ou seja,
A partir do momento que você tem esse zigoto em desenvolvimento, nessa multiplicação de células, você já tem um corpo humano em desenvolvimento e que chegará ao seu estado completo, que é o zigoto, o embrião, o feto, o recém-nascido, a criança, jovem, adulto e velho. Então, após o zigoto, o seu processo linear, em seu desenvolvimento, nós temos o embrião. Mas para refletirmos acerca do embrião, é necessário que nós entendamos um pouco acerca do estatuto do embrião. O que é isso? O que é o estatuto do embrião? O que é exatamente um embrião? Talvez essa seja a pergunta do caro aluno. Estatuto seria o modo como um determinado ser ou entidade é tratado pela sociedade, ou pelo menos deveria ser. Então, todas as vezes que uma instituição, entidade ou ser tem um estatuto, ali há a forma de como esse ser, essa entidade, ela deve ser tratada pela sociedade, a forma como ela deve ser vista por toda uma sociedade. O embrião deriva do grego embriosendo, definida como sendo o desenvolvimento humano durante os primeiros estádios de desenvolvimentos, mais concretamente até o final da 7ª semana de gestação, passando posteriormente a designar-se por feto. Então, o primeiro contato do espermatozoide com o útero, a partir do momento que há esse contato e esse desenvolvimento, multiplicar de células, nós temos um zigoto que está progredindo a chegar até a 7ª semana de gestação, que é chamado de embrião. Então, até a 7ª semana você tem o embrião. Posteriormente é designado por feto. Quando nós falamos do estatuto do embrião, remetemos o nosso pensamento para os direitos e deveres que devemos ter com o embrião. Para que se tenha um direito, é necessário que primeiro cumpra com a obrigação, entender o nosso dever para com o embrião, bem como para a posição que o mesmo assume quando da sua formação. Para além disso, torna-se pertinente enunciar o fato de conceder ou não ao embrião o mesmo nível de proteção das pessoas em geral. Assim, quando falamos em estatuto do embrião humano, falamos do status do indivíduo concebido, mas ainda não nascido. Perceba que todo ser humano que ele chega à sua plena formação e ao seu nascimento, a partir de então, ele tem garantido pela Constituição Federal, no primeiro artigo, no parágrafo 3º, a dignidade da vida humana. Ele tem o direito, assegurado pelos próprios direitos humanos, o direito e a dignidade dele à melhor forma de vida possível. No entanto, e o embrião? Aqueles que discutem que o embrião é um humano em potencial e não exatamente humano ainda. Como nós tratamos essa questão? Como já vimos, a partir do momento que se tem um zigoto, você já tem um corpo humano sendo formado. Portanto, o estágio da vida inicial dela começa a partir do zigoto. Ou seja, a vida humana, ela se inicia desde a sua concepção. Portanto, deve-se ter acesso aos mesmos direitos de dignidade humana que um ser humano já nascido, já crescido, possui. Então, ainda na concepção, deve-se assegurar os direitos do zigoto, do embrião, do feto e, posteriormente, da vida humana já desenvolvida. Então, a grande questão que envolve tudo isso que foi apresentado até aqui, chegando a um estágio um pouco mais delicado, que é o feto, né? Algumas pessoas dizem que o feto não é também um ser humano. No entanto, o feto não é um neoplasma no corpo da mãe.
nem mesmo um ser humano em potencial, mas uma vida humana que, apesar de ainda não estar em sua formação plena, tem em si o potencial de crescer até o ponto da plenitude da humanidade individual, a qual ele já possui dentro dele. Ou seja, o feto é um ser humano que já carrega consigo a plenitude individual, né, a dignidade e todas as características que farão dele um ser plenamente desenvolvido. Como eu já afirmei, é necessário que deixe-se desenvolver para que venha nascer. Caso contrário, é uma interrupção de uma vida. Então aqui há um conjunto básico que eu quero apresentar para você, caro aluno, que é o genoma, né? Após a descoberta do código genético humano, e esse é o significado de genoma, né? É o código genético humano, por muitos conhecido também como DNA, na década de 1960, sabemos que no momento em que o óvulo é fecundado pela penetração do espermatozoide, os 23 pares de cromossomos, e aqui eu quero abrir um parênteses para afirmar e reafirmar que cromossomos só existem dois, XX e XY, né? Esses cromossomos são formados e o zigoto já terá um genótipo único. Ou seja, já dá para identificar, né, o código genético humano a partir dessa formação do genótipo único do zigoto. Diferente do genótipo que será, obviamente e evidentemente, diferente do genótipo dos pais. Então, o sexo da criança, o tamanho, o formato, a cor da pele, aquilo que você normalmente se descobre, aquelas informações mais básicas, o sexo, né? Se é menino ou menina, você descobre ali no ultrassom. Então, isso são características que o código genético humano permite nos descobrir. Ou seja, o ser está em sua formação. Todo ser humano começa com uma única célula fecundada, enquanto um adulto tem cerca de 30 milhões de células. Entre esses dois pontos, a fecundação e a maternidade, ou seja, 45 gerações de divisões de célula são necessárias, e destas, 41 ocorre antes do nascimento. Então perceba que todas as características que compõem um ser humano, todas as características que podem vir a trazer uma vida saudável, são desenvolvidas antes do nascimento. Se não houver esse período de gestação, se não houver esse período antes do nascimento, como que pode vir a nascer? E a questão proposta pelos liberais na sociedade é que o feto não é uma vida humana. O feto não é, o embrião não é uma vida humana. Ora, se o feto não é uma vida humana, por que é necessário abortar? Não é uma vida? Não está vivo? Se não está vivo, não é necessário abortar. Ele sairá automaticamente porque está morto. É importante essa reflexão para o caro obreiro e obreira da obra do Senhor. Então eu quero propor aqui com vocês agora uma análise, uma reflexão cristã a partir de uma frase que é encontrada em um artigo do Senado Federal, a questão do aborto. As mulheres, ao serem impedidas de ter acesso à saúde por meio de tratamento adequado para o seu caso, em razão da forte carga de preconceito e intolerância acerca do procedimento do aborto, tem violada a sua honra e dignidade. Fazemos uma pausa aqui para uma breve reflexão. Perceba que aqui, primeiro, eles colocam o aborto como uma questão de saúde. Segundo ponto, eles colocam o preconceito e a intolerância por parte daqueles que se opõem ao aborto, sendo aqueles considerados de opiniões conservadoras em uma sociedade. Terceiro ponto, a partir do momento que eles percebem
que uma mulher não terá acesso ou não terá o aborto como uma questão de saúde, sobretudo pública, eles entendem que a honra e a dignidade da mulher, ela foi afetada. Nós já conseguimos mostrar aqui que um zigoto, um embrião e um feto é uma vida humana em desenvolvimento e que só não pode desenvolver-se caso haja interrupção dessa fase inicial, dessa fase primária. E eu pergunto, o direito, a dignidade e a honra desse ser em desenvolvimento, onde fica? A questão da dignidade humana não é uma questão de direito às mulheres, não é uma questão de direito aos homens, mas, sobretudo, é uma questão de direito à vida humana. Continuamos então a leitura. Como ser humano, a mulher tem agredido um valor axiológico supremo esculpido na Carta Magna. A Carta Magna foi uma carta produzida na Idade Média, de forma simples e resumida, para restringir o poder de reis, da realeza, né, sobre a sociedade. E esses direitos constituem-se ali para uma mulher. Então perceba que não existe perante as Escrituras meu corpo, minhas regras. Somos templo do Espírito Santo. E como templos do Espírito Santo, devemos honra, glória e sacrifício de louvor no templo que pertence a Ele. A partir do momento que nós compreendemos a questão do aborto como ilegal perante Deus e a justiça, nós conseguimos cumprir com nossos papéis de cidadãos e de ser humanos de uma forma saudável. Porque não adianta eu defender que um cego ele possa ter inclusão nos setores da sociedade. Não adianta eu dizer que um indivíduo que tem problemas de paralisia deva ser incluídos na sociedade, os surdos, e todos aqueles que possuem algum tipo de deficiência visual, etc. Se eu primeiro não defender o valor máximo da vida em seus estágios primários, ou seja, ainda na sua concepção. Há um certo pensador que, fazendo uma reflexão em dado momento com um companheiro, ele disse: se em uma determinada família que há um cego, um surdo, um mudo e pessoas com outras deficiências mais, na questão do aborto, o que você faria? E então a pessoa respondeu, a Maurice Berg, que construía essa reflexão, ele disse: eu certamente abortaria. E então Maurício Berg respondeu a ele: então você teria abortado Beethoven, um dos mais conhecidos e renomados na música clássica. Então perceba, a dignidade da vida é a priori, ou seja, a prioridade, a máxima da questão no aborto é a dignidade da vida. O direito à vida e dignidade humana são fundamentais a todos os seres humanos e não a um em específico. Então, partindo dessa reflexão, de um ponto de vista médico e um pouco do que é debatido na sociedade, vamos analisar agora a visão bíblica a respeito de determinados assuntos. Apesar de não ter a intenção de fazer um relato científico sobre o desenvolvimento do feto, os autores bíblicos estão, no entanto, afirmando que o processo de crescimento do embrião não é por acaso, nem mesmo é automático, mas é um trabalho divino de habilidade criativa. Então, a criação do homem, ela é um trabalho habilidoso e também criativo da parte de Deus. Isso significa dizer que a Bíblia não vai descrever, não traz um relato, um artigo científico a respeito da criação, mas ela nos dá informações o suficiente, informações que subsidiam a nossa afirmação de que a vida deve ser preservada, porque ela é uma dádiva de Deus, ela é um presente do Senhor. E qual é a base bíblica para essa nossa afirmação?
Em Salmo 139, versículo 13, diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Em Salmo 139, 14, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Então perceba que o salmista aqui, quando nós falamos do salmista e o processo intrauterino, perceba que ele está dizendo que foi Deus quem o teceu, foi Deus quem deu a capacidade de desenvolvimento ainda na gestação. Isso significa dizer que a vida humana é parte, melhor dizendo, de Deus. Ela vem de Deus. E Jó e o processo intrauterino. Jó diz em 10, versículo 10 e 11: Porventura não me vazaste como leite e como queijo não me coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. O que ele está dizendo aqui? Ele está comparando o processo de uma coalhada, né, da formação do queijo, né, os seus primeiros procedimentos, os seus primeiros ingredientes que são necessários para a produção. Ele está comparando com o processo de Deus na formação do homem. Isso descreve o cuidado de Deus e o amor em que ele criou todos os seres humanos, para que agora um determinado grupo militante da sociedade possa vir e dizer: meu corpo, minhas regras, para que ele possa dizer: sou eu quem determino o que será feito. Não, o Criador detém o poder supremo. Ele conhece todas as fases, o progresso linear do desenvolvimento humano. Por isso, apenas ele tem o poder de dar a vida. E somente aquele que tem o poder de dar a vida tem também o poder de tirar a vida. Ainda em Jó 31, versículo 15, diz: aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Então, ele é o dono, ele é o proprietário desta criação divina, que é a formação do ser humano no ventre. Você já parou para pensar como é lindo o desenvolvimento e todo o processo da vida humana? Como que um ser humano tem o poder de gerar outro ser humano de uma forma perfeita, em seus pormenores, em seus mínimos detalhes? Apenas a peculiar personalidade de Deus e o seu caráter sobrenatural, transcendental, quem poderia realizar uma obra tão perfeita e, por que não dizer, divina, como a formação de um outro ser a partir de um ser que já foi criado por ele. Então nós temos ainda aqui o salmista e o processo intrauterino. Ele diz: mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Então perceba que o salmista está dizendo que aquele quem deu a vida a ele foi Deus. Aquele que preservou todo o seu processo intrauterino foi Deus. Aquele que cuidou dele após o nascimento foi Deus. Isso remete-nos à reflexão de que Deus é sim o autor da vida. Em Salmo 71, versículo 6, por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe, e o meu louvor será para ti constantemente. Ele está dizendo que pelo fato de Deus ter preservado-o no ventre de sua mãe e por tê-lo tirado de lá, a sua vida unicamente será para louvor da glória de Deus. Então, nós entendemos aqui que, além da dignidade da vida e de que Deus é o autor da vida, entendemos também que não há outro fim da vida a não ser para a glória de Deus. Então, aqui nós encontramos a razão máxima da vida, o louvor da glória de Deus. Salmo 119, versículo 73, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência
para que aprenda os teus mandamentos. Então perceba que a mão de Deus, em todo o seu cuidado paternal, em todo o seu amor divinal, transcendental, é quem criou o homem. Ainda em uma visão bíblica, nós vamos analisar os profetas e o processo intrauterino. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Em Jeremias 1,5, ele está afirmando que o Senhor é aquele que o conheceu antes de ser lançado na madre de sua mãe. Significa dizer que este conhecer está sendo projetado em um relacionamento, que o Senhor está pretendendo um relacionamento com Jeremias ainda antes de ir à madre de sua mãe. E as nações te dei por profeta. Esse preparo de Deus, ainda antes de ser lançado na madre, identifica que o Senhor está lançando Jeremias, a nação, para um propósito específico, que é o ministério profético. Este santifiquei denota separação por parte de Deus para a vida de Jeremias, para que ele viesse a ser um profeta. Isaías 46, versículo 3 e 4, Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. Todo o processo da vida, desde a concepção até a morte, é um processo que apenas Deus tem o poder de supervisionar e decidir quem vive e quem morre, não tendo, portanto, o homem poder para fazer interferência na vontade divina. Ele pode ter a volidade, ou seja, ele pode ter a escolha para interferir em um processo cujo Deus é criador, cujo Deus é Senhor, mas isso certamente levará o homem a um caráter de juízo, levará o homem a ser julgado pelo Deus Todo-Poderoso. Por último, Isaías 49, versículo 5, E agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para o seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. O Novo Testamento e o processo intrauterino. Em Lucas 1, versículo 41 a 44 diz, E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Perceba que a criança está em movimento, significa que ali tem uma vida que está ansiando, que está almejando e progredindo na sua formação para que venha ao nascimento. Gálatas 1,15, Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Portanto, apenas Deus tem o poder de determinar a vida e a morte humana. Reafirmo isso porque é necessário. Você, enquanto obreiro da casa do Senhor, precisa compreender e até mesmo conhecimento nesta área para aconselhar uma pessoa que o Senhor tem chamados específicos para pessoas diversas. Isso significa que no ventre ainda ele pode escolher um pastor, ainda no ventre ele pode escolher um evangelista, um missionário, ainda no ventre ele pode escolher um profeta para a sua igreja, para que entregue a sua mensagem divina ao povo. Desta forma, conclui-se que o aborto, em uma reflexão cristã, nada mais é que um infanticídio, que é o aborto induzido, ou seja, é o assassinato de um feto, a destruição deliberada de uma criança que ainda não nasceu, um derramamento de sangue
inocente. Precisamos conscientizar a sociedade e a Igreja do Senhor Jesus Cristo que isto é um pecado diante da palavra do Senhor. Feticídio significa homicídio do feto. Quem tem o poder de decidir uma vida com deficiência, se ela é digna ou não de ser vivida? Porque algumas pessoas, perante a medicina, dizem, mas esta criança vai nascer com alguma deformação, essa criança vai nascer com algum problema físico, algum problema no processo de formação, portanto, não é viável que ela venha nascer, e optam pelo aborto. Mas a sacralidade da vida é quem determina se uma vida com deficiência ou não é digna de ser vivida. Ou seja, se a vida é sacra, logo, toda vida deve ser preservada, deve ser defendida. Congênitas e doenças de desenvolvimento na criança, após a fecundação, algum erro em qualquer momento do desenvolvimento do embrião pode levar a uma malformação, que será notada ao nascimento. Algumas malformações já podem ser visíveis durante os exames de ultrassom. Outras só serão diagnosticadas com o desenvolvimento da criança após o seu nascimento. Portanto, a sacralidade da vida é o que nós devemos defender. Que uma criança seja perfeitamente saudável ou não, deve ser vivida sim, porque ali há um ser humano, logo há a dignidade da vida. Eu queria falar um pouquinho, para nós terminarmos, encerrarmos esta aula, acerca da dignidade humana. Se lutamos pela vida do nascituro e não nos importamos com a vida dos que já nasceram, por exemplo, com que as crianças que sofrem abusos ou que são abandonadas, com as mães que são espancadas ou abandonadas, com os moradores de favelas ou com refugiados, falta-nos integridade. Como pode, por exemplo, um discurso tão polarizado em nossa sociedade atual, onde defende-se a igualdade para todos, os mesmos direitos para todos, por exemplo, igualdade salarial para a mulher e para o homem, igualdade em terras para todas as pessoas e não apenas a um grupo específico, mas quando o assunto é vida, quando o assunto é aborto, não há uma igualdade para todos e a compreensão de que aquele zigoto, embrião ou feto em pleno desenvolvimento é também uma vida, tendo, portanto, o direito de desfrutar de igual modo daqueles que já nasceram. Desfrutar, é claro, dos direitos da dignidade humana. Os cristãos se comprometem com a vida humana, tanto na defesa de sua sacralidade, quanto na promoção de sua qualidade. Este é o nosso lema enquanto cristão, defender e preservar a vida e lutar para que todos tenham, de igual modo, uma forma qualitativa de viver, isto é, uma forma com qualidade de viver. Com o que foi debatido ao longo dessa aula, é possível nós chegarmos a uma conclusão. Primeiro, dar ou tirar a vida são prerrogativas unicamente divinas. Apenas Deus pode determinar quem vive ou quem morre. Segundo, quando se decide abortar deliberadamente, assume-se o papel de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante do que nós estamos vivendo nesta atual pós-modernidade, nesta sociedade que é dominada pelo príncipe deste mundo. Perceba que as pessoas querem tomar o lugar de Deus, querem ser criadoras da vida humana e querem ser também aquelas que determinam se morre ou se vive. O antropos, isto é, o homem, ele quer ser o centro de tudo e ocupar a cadeira gloriosa, majestosa e soberana de Deus. Sendo isso impossível, incompreensível. E é por isso que, costumeiramente, de praxe, você nota em todos os setores da sociedade, pessoas
que querem ser o maioral, querem ser os supremos, querem determinar todas as questões relativamente à sociedade ou à vida, porque eles querem tomar o lugar de Deus. Mas nós, enquanto cristãos, não pregamos isso, não ensinamos isso, não defendemos isso. A nossa defesa é pela palavra de Deus, que acima de tudo preserva e garante uma vida em abundância a todos que vivem debaixo da palavra do nosso Deus. Para nossa finalização, vamos a uma reflexão de uma frase de Immanuel Kant, um filósofo que fez importantes reflexões para os nossos dias, inclusive. No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço e por isso não se admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade. Immanuel Kant aqui está dizendo que aquilo que tem preço não tem valor, mas aquilo que tem valor não tem preço, portanto, é inegociável, não se vende. Isso significa dizer que os valores bíblicos, os princípios bíblicos para nós são inegociáveis, são irremediáveis. Ou seja, não há como fugir, enquanto cristãos, desta premissa, desta prerrogativa divina, que a vida é preservada acima de tudo. Não venda os seus valores, não negocie a Bíblia com ideologias, não negocie a Bíblia por questões políticas ou porque alguém passou por situação semelhante na tua família, na tua igreja. O que fazer, por exemplo, nos casos de estupro? Muitas pessoas pensam que deve-se haver uma legalidade para aquelas mulheres que são, infelizmente, estupradas. No entanto, assim como a mulher, a criança é apenas uma vítima. Há algum tempo atrás, uma criança de 10 anos que foi estuprada, isso repercutiu em todos os canais da imprensa e das mídias sociais, percebemos que ela estava sendo abusada desde os 6 anos de idade, tendo sido engravidada. E então ela, por livre e espontânea vontade, decidiu abortar. Neste caso, o que deveria ser feito? De acordo com toda a reflexão que nós produzimos aqui ao longo desta aula, podemos concluir que, independente do caso, se puder preservar a vida de ambas, mãe, filho ou filha, deve-se preservar pela vida. Porque a questão não é a forma como aconteceu, não se trata do indivíduo, mas acima de tudo trata-se da vida que é dada e tirada unicamente, exclusivamente por Deus. Não negocie valores e princípios bíblicos por nenhuma ideologia ou narrativa que se constrói para defasar, para tirar Deus do centro. A Bíblia e Deus é o centro da igreja e nós continuaremos uma igreja militante ensinando a verdade das Escrituras, da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, você possa prosseguir nesta longa jornada do aprendizado da Palavra de Deus. Eu desejo que você cresça em graça e conhecimento. Até uma próxima aula. Que Deus te abençoe.